Bom dia a todos. Mais uma aula de transferência de calor nesse regime excepcional. Hoje vamos a começar o estudo sobre superfícies estendidas ou aletas, conhecido como aletas, né? Muitas vezes nos estudos, no projeto de dimensionamento de trocadores de calor, as temperaturas inicial e final são conhecidas, são prefixadas por considerações do projeto mesmo. Então, somente temos duas formas para aumentar a taxa de transferência de calor por convecção, né? É o principal mecanismo de transferência de calor que relacionado com as aletas, né? Com as superfícies estendidas. Então, para aumentar essa taxa de transferência de calor, a dissipação de calor, a perda desse calor, né? Somente podemos mexer em dois parâmetros. Um é o coeficiente de transferência de calor por convecção e o outro é a área superficial. No caso do coeficiente de transferência de calor por convecção, o aumento dele pode, né, requerer a instalação de bombas, ventiladores, ou reemplaçar, né, os existentes por alguns maiores. E mais, muitas vezes este tipo de procedimento, né, pode não ser prático ou adequado para uma aplicação determinada. Então, uma alternativa muitas vezes utilizada na prática é a adição de superfícies estendidas, as chamadas aletas, feitas com materiais que muito bons condutores do calor, como alumínio, por exemplo. A aplicação dessa tecnologia, né, aplicação de superfícies estendidas sobre trocadores de calor, é muito utilizada na prática, né, para diversas aplicações. Por exemplo, nos radiadores dos carros, vocês veem que tem essa superfície aletada, né, com pequenas aletas juntas, né, uma do lado da outra, que elas vão acopladas ao tubo, né, para aumentar assim a dissipação de calor ali. Também temos outro exemplo que é nas motos, né, de pequena cilindrada, que temos que o ar é o meio pelo qual o calor é dissipado, né? Então também aí temos uma superfície estendida para aumentar essa dissipação de calor ali dentro do cilindro, né? Ar-condicionados, temos diversas aplicações que são muito utilizadas. Por exemplo, também temos computadores, né? Nos processadores. Quem abriu um computador, que viu o processador, viu que tem em cima dele uma estrutura de alumínio aletada, né? Que também funciona dessa forma, né? Como para extrair o calor mais facilmente sobre esse material que está a uma temperatura elevada, né? E essa superfície aletada o que faz é que melhora a dissipação do calor, né? Uma interessante aplicação também das aletas, né, já na natureza, é, por exemplo, que eu coloquei aqui uma figura, né, sobre um estegossauro que existiu na Terra aproximadamente 150 milhões de anos atrás, que ele possuía filas de grandes, né, placas ósseas nas costas dele. E muitas vezes, antigamente, os cientistas acharam que essas formações eram algum tipo de armadura para se proteger dos depredadores que existiam, né, naquela época. Mas hoje sabemos que essas placas
por dentro dessas placas fluíam grandes quantidades de sangue e a função dela ela era de resfriar essa sangue que voltava novamente para o coração e assim voltava com umas temperaturas menores, né? Ajudava ao resfriamento dessa sangue. Na análise destas superfícies extendidas, né, vamos a assumir algumas considerações, né, de operação para para que o cálculo seja mais fácil, né, de ser realizado. Como mesmo estávamos fazendo até agora, né, assumindo algumas constantes que para facilitar o cálculo, né. A primeira consideração é que a condução seria unidimensional, vai ser unidimensional em regime estacionário, né? Também vamos a supor que a condutividade térmica K do material é constante e vamos a também supor que o coeficiente de transferência de calor por convecção também é uma constante e é uniforme sobre toda a superfície da aleta, né? Diferentes configurações de aletas vamos a estar estudando, como por exemplo aparece na figura. Por exemplo, podemos ter aletas do tipo plana, como o A e B. As características delas é que elas têm seção transversal uniforme ou variável, né? Em função da distância X, né? Nesse caso, o calor está sendo transferido, né? Como vamos a considerar en todos los casos, unidimensionalmente, nesses casos, no sentido X, né? No sentido X. Na figura C, também vamos a estar estudando uma aleta anular, que é aquela que se encontra fixada circunferencialmente a um cilindro e sua secção transversal varia com o rádio. Nesse caso, o calor é transmitido unidimensionalmente no sentido do raio. Então, se analisamos os três primeiros tipos de aleta, a secção transversal, né, deles é uma secção transversal retangular, cuya área pode ser expressa para o caso de aleta recta como um produto entre a espessura da aleta T e sua largura. Já para o caso de aletas anulares, a área pode ser calculada como sua espessura T e sua circunferência 2πr. Bom, então vamos tentar gerar uma equação para o cálculo da superfície estendida, né, das aletas. Se consideramos condições estacionárias, o balanço de energia sobre um elemento de volume, na figura aquele rosa que está ali, né, dentro de uma aleta, podemos expressar ele como, podemos fazer o balanço de energia dele de que forma? Bom, a taxa de condução do calor no sentido X que está entrando nesse elemento de volume vai ser igual à taxa de condução que está saindo desse elemento de volume no sentido X mais a taxa de transferência de calor por convecção que está sendo extraída desse elemento de volume, nesse caso agora por convecção, como vemos aí na equação que está ali embaixo, né? Então, convenientemente, vamos a escrever a taxa de transferência de calor por convecção como o coeficiente de transferência de calor por convecção, H, que multiplica ao perímetro vezes esse ΔX, né, do elemento de volume, que multiplica a temperatura menos a temperatura infinito. A temperatura infinito seria a temperatura do ambiente. Então, substituindo essa equação na anterior e dividindo todo por X, chegamos a essa última equação do calor que está ali embaixo, né? Se consideramos que ΔX tende a zero, então chegamos a essa equação de conducção
sobre dx mais h vezes o perímetro vezes a variação de temperatura é igual a zero. Como, segundo a lei de Fourier, a taxa de transferência de calor por condução é igual a menos K vezes área de seção transversal vezes dt sobre dx, substituindo na equação, temos que d sobre dx, que multiplica a menos K vezes área de seção transversal vezes dt sobre dx, menos H vezes P vezes a variação de temperatura é igual a zero. Então, a partir de aqui, vamos a diferenciar dois tipos de aleta. A aleta que tem uma área de secção transversal uniforme e a aleta que tem uma área de secção transversal não uniforme. A área de secção... Então, para o caso de aletas de secção transversal uniforme, vamos a dedicar aqui agora essa parte para aletas de secção transversal uniforme ou secção transversal constante, com condutividade térmica constante também. Essa equação anterior que vimos, se dividimos toda ela entre K vezes área de seção transversal, ela pode ser reescrita dessa forma que está ali. ¿Sí? D quadrado T sobre dx quadrado menos HP dividido K vezes área de seção transversal vezes a variação de temperatura é igual a zero. Ou também, se fazemos uma mudança de variáveis, né? Vamos a chamar que d quadrado θ dividido dx quadrado menos m quadrado θ é igual a zero, onde m quadrado vai ser igual a HP dividido K vezes a área de seção transversal e θx, que vai ser igual a tx menos t infinito, que vamos chamar esse termo aí, θx, de temperatura em excesso. E θb, que seria a temperatura B da base, né? Da base da aleta, menos T infinito. E vamos chamar isso de temperatura na base da aleta, né? Quando x é igual a zero. Assim, o calor é transferido no sentido de x. Quando x é igual a zero, quer dizer que não temos aleta. Então, vamos ter dois parâmetros, θx e θb. θx, vamos chamar isso de temperatura em excesso. E θb vai ser chamado de temperatura na base. Quer dizer que, nesse caso aí, considerando que é na base da aleta ou quando não tem aleta. A solução deste tipo de equação diferencial é apresentada aqui no finalzinho. θx é igual a C1, uma constante C1, vezes o exponencial de mx mais C2, exponencial de menos mx. Os valores das constantes C1 e C2 são determinados através das condições de fronteira na base e na ponta da aleta. E são definidas, né, em função de quatro alternativas. Se vamos a considerar quatro alternativas para resolver essa equação com as constantes C1 e C2. Então, a primeira alternativa é quando a placa é convectiva. A segunda alternativa é quando existe perda de calor desprezível, é decir, quando a ponta dessa aleta é adiabática. O caso 3, temperatura especificada, se temos a temperatura da ponta da aleta especificada ou da secção em X, né, especificada. E o quarto caso é uma aleta infinitamente longa, é decir, L, o comprimento da aleta, é infinito. Normalmente, a temperatura na base, onde a aleta é fixada, temperatura na base é uma temperatura conhecida. Portanto, as condições de fronteira dessa aleta na base, quando x igual a zero, né, seria θ0, né, que seria igual a θb, que seria a temperatura da base, seria temperatura da base menos a temperatura infinita. ¿Sí? Considerar essa condição de fronteira.
Então, o que vamos estar fazendo? Vamos a estar resolvendo essa equação para essas quatro alternativas da aleta que supusimos anteriormente, né? Convectiva, pérdida de calor despreciable, temperatura especificada y aleta infinitamente longa. Vamos a ter uma resolução da equação para cada uma dessas condições. Então, o primeiro caso que vamos a estudar é o caso 1, aleta convectiva. O que é uma aleta convectiva? Aquela que considera haver transferência de calor por convecção na extremidade da aleta. Sim, na ponta da aleta existe uma transferência de calor por convecção no sentido X, tá? Então, se aplicamos um balanço de energia na ponta dessa aleta ali, vamos chegar que nessa equação ali, né? Temos um balanço, se fazemos um balanço de energia, né, no volume de controle aí, na ponta, bem na ponta da aleta, chegamos a essa equação ali, H vezes a área de seção transversal vezes a variação de temperatura em L, né? Que L seria o comprimento dessa aleta, menos a temperatura infinita, temperatura no ambiente, é igual a menos K vezes a área de seção transversal vezes dt sobre dx. Então, ao substituir essa equação do balanço de energia, utilizando também a equação de θB, né, onde determinamos a temperatura na base da aleta, né, na equação original, onde está presente as constantes C1 e C2, vamos chegar a uma equação da distribuição de temperatura na aleta. E essa equação da distribuição de temperatura na aleta, que nos permite determinar a temperatura em qualquer ponto em X da aleta, ela é dada dessa forma que aparece ali. Tx menos T infinito dividido Tb na base menos T infinito é igual a cosseno hiperbólico de M, que multiplica a L, que é o comprimento da aleta, menos X na posição que queremos determinar a temperatura, né? Nessa posição X, mais H dividido M vezes K, vezes o seno hiperbólico de M, que multiplica L menos X. Todo eso dividido entre o cosseno hiperbólico de M vezes L, mais H dividido M vezes K, que multiplica a seno hiperbólico de M vezes L. Es decir, essa seria a solução daquela equação original para a distribuição de temperatura na aleta. Então, a taxa de transferência de calor na aleta também pode ser obtida substituindo essa equação de distribuição de temperatura na lei de Fourier. Vamos a obter que o calor, a taxa de transferência de calor na aleta é igual a M, que M maiúscula nesse caso vai ser igual a raiz de H vezes o P, que é o perímetro, vezes K, que é a condutividade térmica, vezes a área de seção transversal, que multiplica a θB da base da aleta, né? Bom, a taxa de transferência de calor na aleta é igual a M, que multiplica seno hiperbólico de M minúscula nessa vez, vezes L mais H dividido M vezes K, vezes o cosseno hiperbólico de ML, todo eso dividido entre el cosseno hiperbólico de ML mais H dividido MK vezes o seno hiperbólico de ML. Então, um pouco para resumir aqui, para quem não está conseguindo entender direito, nós estamos considerando 4 casos de aleta. No caso em que a ponta da aleta existe transferência de calor por convecção na ponta da aleta, es decir, uma aleta convectiva, nós vamos a estar utilizando essas equações para determinar a distribuição de temperatura ao longo da aleta e vamos a utilizar essa taxa de transferência de calor, essa equação para a taxa de transferência de calor para o cálculo de Q, né? Assim, quando ela é convectiva, utilizamos essas equações aqui. O caso 2, vamos a considerar que a perda de calor é desprezível na ponta da aleta. O que estamos considerando nesse caso aqui? Bom, aqui estamos considerando que a transferência de calor ao longo da aleta ela é proporcional. Es decir,
Por tanto, a ponta da aleta, como ela é extremadamente fina, né? Ou pode ser, como a transferência de calor é proporcional ao comprimento da aleta, como a espessura dessa aleta é muito fina, podemos considerar que a perda de calor nessa ponta da aleta é desprezível considerando a perda de calor com o comprimento dessa aleta. Ou, como aparece na figura, né? Um exemplo do que está acontecendo é que a ponta está sendo isolada, es decir, existe un material isolante lá que no permite que exista transferencia de calor por esa punta da aleta. Toda transferencia de calor dessa aleta é ao longo do comprimento dela. Na ponta não existe transferência de calor. Então, para esse caso, resolvendo, né, a equação original, né, según os valores de C1 e C2, chegamos que a distribuição de temperatura na aleta, es decir, θ x sobre θ b, é igual ao cosseno hiperbólico de m, que multiplica L menos x, dividido cosseno hiperbólico de m vezes L. E chegamos também na equação de transferência de calor, que é igual a, que nos dá, né, que o calor na aleta é igual a m maiúscula, que multiplica tangente hiperbólica de m vezes L. Lembrando aí que esses valores de θL, que seria a temperatura no comprimento L da aleta, sino menos θ infinito, θB seria a temperatura na base da aleta menos a temperatura infinito, a temperatura do ambiente que está alrededor dessa aleta ali, M maiúscula, que seria igual a raiz de H vezes P, que é o perímetro, vezes K, vezes área de seção transversal, vezes θB, e M minúscula cuadrado, que seria H vezes P sobre K vezes área de seção transversal. Bom, então o que estamos dizendo? Que se consideramos que a ponta da aleta é adiabática, así que não existe transferência de calor na ponta da aleta, se toda a transferência de calor está sendo emitida no comprimento dessa aleta, então estamos considerando o caso 2, que é quando é perda de calor desprezível na ponta da aleta. Então, o que vamos a fazer? Considerar essas equações de distribuição de temperatura e de taxa de transferência de calor que aparecem nesse slide aqui. Então, nesse slide aqui, vamos a fazer vamos chegar a uma solução aproximada ao método de aleta convectiva, que a solução é um pouco complexa, grande, né? Então, vamos a chegar a uma equação que nos dá um valor aproximado e mais fácil de calcular a essa aleta convectiva, fazendo uma semelhança dessa aleta convectiva a uma aleta de ponta adiabática. Então, como vamos fazer isso? Vamos a substituir o comprimento da aleta, L, né, para o caso da aleta convectiva, por o comprimento corrigido. Si vamos a considerar, en vez de L, un comprimento corrigido, que sería LC. Y ese LC estaría considerando que a aleta es adiabática. Entonces, ¿cómo determinar el valor de ese adicional de esa área de aleta para considerar como un comprimento de aleta corrigida? Bueno, entonces, ese LC va a ser igual a UL, que sería el comprimento de aleta, más a área de sección transversal de esa aleta dividido el perímetro. Entonces, en ese punto vamos a tener un valor de área corrigida, ¿no?, que sería igual al valor de área de aleta real, más a área de ponta que adicionamos para considerarla como si fuese una aleta de ponta isolada. Entonces, las aletas sometidas a convección, no caso 1, existe convección a punta, ellas pueden ser tratadas como aletas de punta isolada, y esas pueden ser tratadas como aletas de punta isolada somente sustituyendo el comprimento real da aleta por un comprimento corrigido, que entonces para aletas rectangulares
vamos a utilizar la ecuación que LC es igual a L más T sobre 2, siendo T a espesura da aleta. Y para aletas do tipo piniforme, né? Forma de pino, então aí nesse caso LC vai ser igual ao comprimento dessa aleta mais D, que é o diâmetro da aleta, dividido 4. Então o que estamos dizendo aqui? Que a aleta do tipo convectiva, elas podem ser tratadas como aletas do tipo adiabáticas, só substituindo L por LC. Sim, as aletas convectivas podem ser substituídas pelas equações dos resultados de aletas adiabáticas, só substituindo L por LC. O caso 3 é quando consideramos que a temperatura na ponta da aleta é especificada. Esse caso aqui poderia ser semelhante ao caso 4, que o caso 4 seria a aleta de comprimento infinito. No caso de comprimento infinito, vamos a considerar que a ponta da aleta, como ela tem um comprimento infinito, se supõe que todo o calor é retirado, então a ponta da aleta tem a mesma temperatura da temperatura ambiente. No caso do caso 3, a ponta da aleta também é um valor especificado. No caso 4 é a temperatura ambiente, no caso 3 pode ser a temperatura ambiente se ela for de um comprimento infinito ou suficientemente comprida para que a temperatura na ponta da aleta seja a temperatura ambiente, ou quando a temperatura da ponta da aleta é especificada, porque temos um termo para aí calculando temperatura ou algum tipo, né? Então, para este caso aqui, a substituição da equação do calor e a distribuição de temperatura na equação original fica como a equação da distribuição de temperatura fica dessa forma: θx sobre θb na base tem essa forma que está apresentada aí, né? É decir, θl, comprimento da aleta, dividido θb vezes o seno hiperbólico de mx mais seno hiperbólico de m, que multiplica L menos x, todo eso dividido entre el seno hiperbólico de m veces L. Y la ecuación de la taxa de transferencia de calor en la aleta fica de esa forma: o calor, a taxa de transferencia de calor en la aleta sería igual a m veces el coseno hiperbólico de m veces L menos θ L dividido θ B, todo eso dividido entre seno hiperbólico de m veces L. Bom, o caso 4, né, como temos falado, considera que essa aleta tem um comprimento infinito, portanto, a temperatura no comprimento L da aleta, né, na ponta da aleta, é igual à temperatura ambiente. Portanto, podemos falar que θL, no comprimento da aleta, seria igual à temperatura na ponta da aleta menos a temperatura infinita. Isso seria igual a zero, né? Porque essas duas temperaturas seriam iguais. Então, nesse caso, a distribuição da temperatura na aleta, como aparece aí na figura que aparece nesse slide, ela tem essa forma, né? Essa função que aparece ali caracteriza essa equação da curva. Portanto, a distribuição da aleta seria igual a θx sobre θb, seria igual a la exponencial negativa de m vezes x, ou que é a mesma coisa que exponencial de menos x, que multiplica a raiz de h vezes p dividido k vezes área de seção transversal, porque m é igual a isso aí, não é? E a taxa de transferência de calor na aleta é igual a m. Sim, a taxa de transferência de calor na aleta é igual a m, que m, né, conhecemos que é igual a raiz de h vezes p vezes k vezes área de seção transversal vezes θb. Bom, na página, no livro Encropera, temos um resumo de todos esses casos na tabela 3.4, né? Aí podemos estar verificando o resumo de todos esses casos. Essa tabela resumo eu coloquei aqui nesse slide, né, que apresenta
os 4 casos, A, B, C, D, e, é decir, um caso A, que seria o caso 1 que tratamos, que é uma aleta convectiva, así que existe transferencia de calor en la punta de aleta, y a ecuación de distribución de temperatura y a ecuación de taxa de transferencia de calor. Na aleta B, no caso B, que seria o caso 2, adiabática. No caso C, que seria o caso 3, com uma temperatura conhecida. E o caso D, que seria uma aleta infinita, né? Aí temos todos os casos e suas equações de distribuição de temperatura e taxa de transferência de calor. Lembrando que a aleta convectiva ela pode ser transformada em uma aleta adiabática somente substituindo L por LC na equação da aleta, da distribuição da temperatura da aleta adiabática e também da taxa de transferência de calor para uma condição adiabática, né? E embaixo também estão apresentados os valores de θ, θb, m quadrado e m maiúsculo, né? Outra consideração importante é que esse método, né? Esse método que vamos utilizar nesses 4 casos é um método analítico, né? Um método de cálculo com equações. Existem outros métodos que também vamos estudar aqui. E também deixar claro que essas 4 condições, essas equações para essas 4 condições, são considerando sempre que a secção transversal da aleta é uniforme ou a secção transversal da aleta é constante. Se para aletas de secção transversal não uniforme, não podemos utilizar nenhuma dessas equações. Bom, pessoal, para aplicar o que aprendimos até agora, vamos tentar fazer esse exemplo 10 aí proposto. Fala o seguinte: um bastão muito longo, com 5 milímetros de diâmetro, tem uma de suas extremidades mantida a 100 graus Celsius. A superfície do bastão está exposta ao ar ambiente 25 graus Celsius com um coeficiente de transferência de calor por convecção de 100 watts metro quadrado Kelvin. Então, o que está falando? Que é um bastão muito longo, né? Então aí podemos assumir que é um bastão infinito. É decir, seria o caso 4, né? Vamos utilizar as equações do caso 4. Bastão muito longo que nos fala que é semelhante a um bastão infinito, né? Bom, nesse problema temos que determinar a distribuição de temperatura ao longo do bastão, né? Quer dizer, vamos a calcular a temperatura em cada ponto de X ao longo desse bastão, né? Se vamos a dar valores a X e calcular a temperatura com as equações de distribuição de temperatura para um bastão infinito. Então, esse aí vamos a assumir primeiramente que o bastão é de cobre puro, que é de uma liga de alumínio 2024 e, por último, de aço inox IC 316, né? E também vamos a estimar, né, ou a calcular as perdas de calor em cada um desses bastões, utilizando cada um desses materiais, o mesmo bastão, mesmas dimensões, mesmas condições dele, utilizando cada um desses materiais diferentes. Então, no ponto 2 desse exercício, pede para estimar o comprimento que deve ter esses 3 bastões, né? É decir, o mesmo bastão com 3 diferentes materiais, para que a hipótese de comprimento infinito forneça uma estimativa precisa para a perda de calor. O que temos que fazer aí? Estimar um comprimento desse bastão no qual a hipótese de comprimento infinito se cumpre. Sem esse bastão ter que ter um comprimento infinito. É decir, vamos a estimar um comprimento no qual, a partir desse valor de comprimento,
a hipótese de comprimento infinito é sempre boa, né? Assumir essa condição é sempre boa, né? Então, eu vou estar resolvendo aqui nessa apresentação a primeira parte do exercício, é decir, considerando que o bastão é de cobre. Vou resolver o exercício considerando que o bastão é de cobre e vou deixar para realização de vocês em casa, considerando o bastão de alumínio e bastão de aço inox. Bom, o primeiro que temos que fazer em qualquer problema de transferência de calor, né, é determinar as principais propriedades que vamos a utilizar na resolução, né? Então, temos que ir na tabela A1 do Incropera, né, o livro que estamos utilizando, para cobre e determinar a condutividade térmica dele, né? Qual é a condutividade térmica nas condições que estão no problema. Temos a temperatura na base e temperatura infinito. Então, a condutividade térmica vamos a determinar com a média dessa temperatura. Então, calculamos a média da temperatura e dá um valor de 335 Kelvin. Entramos na tabela 1 e calculamos o valor de condutividade térmica, que deu 398 watts metro Kelvin. Então, como tínhamos falado que a condição que se cumpre nesse problema é o caso 4, né? Caso de um bastão com comprimento infinito, vamos a utilizar a equação de distribuição de temperatura e a equação de taxa de transferência de calor no caso 4 de comprimento infinito, e são essas equações que estão ali, né? De θx sobre θb seria igual a exponencial de menos mx, né? Isolando a Tx, chegamos a essa equação segunda que está ali, né? Chegamos a essa equação aí, né? E o que vamos fazer nesse exercício? Vamos dar valores de comprimento, vamos a dar valores de x e vamos a calcular a temperatura. Damos um valor de x maior, calculamos temperatura. Um valor de x maior, calculamos temperatura. É assim, vamos gerar um gráfico de temperatura e comprimento. Isso que eu quero fazer, isso que vamos fazer aqui nesse exercício. Vamos gerar um gráfico de temperatura no eixo Y e comprimento no eixo X. E por último, vamos a determinar a taxa de dissipação de calor nesse bastão. Novamente, vamos no caso 4 para comprimento infinito e achamos que o calor, a taxa de transferência de calor numa aleta que tem a condição de comprimento infinito é igual a M. Então, M é igual a H vezes P vezes K vezes a área de seção transversal vezes o θB. Bom, aqui eu gerei o gráfico para o cobre, né? Com o comprimento do bastão no eixo X e temperatura no eixo Y. Aí podemos dar valores a X. Quanto menores sejam os valores, mais precisa, né? Vai ficar a curva. Vocês podem ver que é uma curva. Essa equação é uma equação exponencial com exponente negativo, por isso essa curva é uma curva exponencial com exponente negativo, né? Então fica dessa forma a curva para o cobre, né? Nos outros casos também vai ficar do mesmo jeito, uma curva com exponencial com exponente negativo. Só que essa amplitude, né? Essa inclinação da curva, que vai ser diferente para cada um desses materiais lá. Então, eu, no caso, di valores até 300 milímetros e podemos observar que a partir de 300 milímetros, para o caso do cobre, existe pouca transferência de calor ou quase nula, né? Porque lembrem que só existe transferência de calor se existe um ΔT de temperatura, né? Então, se a temperatura
no caso para 300 milímetros, praticamente a temperatura do bastão está muito próxima da temperatura infinito, 25 graus Celsius. Portanto, ali já as taxas de troca de calor são muito baixas, né? Muito baixas. Então, podemos falar que, por exemplo, para o bastão de cobre, 300 milímetros seria uma... se assumimos 300 milímetros como comprimento para considerar que o bastão é infinito, estaríamos chegando a uma conclusão muito boa, né? Porque a partir desse valor, já a transferência de calor é muito pouca. Então, eu quero que vocês gerem essa curva para alumínio e aço inox. E quero que me falem qual é o valor a partir do qual o comprimento desse bastão, para o caso de alumínio e aço inox, podemos considerar que esse valor, que essa longitude desse bastão pode ser considerado como um comprimento infinito. Quer dizer, quando a temperatura já de muito próxima da temperatura infinito. Então, quero que vocês gerem essas duas curvas ali. É bom fazer isso aí a partir do Excel ou algum programa que elabore curva. Vocês colocam a equação da distribuição da temperatura e vão dando valores a X e ele vai calculando o ponto no gráfico. Gera um gráfico e eu quero ver como que fica o gráfico com respeito a esse aí do cobre, né? Então, o problema também pedia para determinar a taxa de transferência de calor, né? Então, como falamos, a taxa de transferência de calor igual a M. Aí substituímos os valores, né? No caso desse problema, a taxa de transferência de calor igual a raiz de H, que o H é 100 watts metro quadrado Kelvin, vezes o perímetro. Qual é o perímetro? Um bastão, ele tem seção transversal circular. Então, o perímetro seria o perímetro do círculo. O perímetro do círculo seria π vezes t. Então, aí seria π vezes 0,005 metros vezes K, a condutividade térmica do cobre no meu caso, né? No caso, os outros dois casos, teria que calcular a condutividade térmica na tabela. Bom, no caso do cobre, a condutividade térmica é 398 watts metro Kelvin. Substitui aí. Vezes o quê? A área da seção transversal. Falamos, né? A área da seção transversal desse bastão é um círculo. Então, a área do círculo seria π t quadrado sobre 4. Então, aí substituo π d quadrado sobre 4. E todo isso aí fecha a raiz, né? Vezes θB. O que é θB? A temperatura da base menos a temperatura infinito. Então, a temperatura da base é 100 e a temperatura infinito 25. Então, isso aí dá um valor de 8,3 watts. Quer dizer que a taxa de dissipação de calor desse bastão é de 8,3 watts. Então, pessoal, a segunda pergunta desse problema estava pedindo para determinar o comprimento que o bastão deve ter para supor um comprimento infinito. Também vou fazer para o cobre, vocês vão fazer para os outros dois, mas é muito simples essa parte aqui. Bom, podemos considerar que quando o bastão tem comprimento infinito, a condição, a ponta do bastão, ela é adiabática. Então, vamos igualar o comprimento infinito a aleta adiabática. Então, igualamos elas duas e fica dessa forma aqui, né? Como está a equação. Então, fica que essas duas condições são iguais quando a tangente hiperbólica de m vezes L é igual a 1. E aí essa condição se cumpre quando m vezes L é igual a 4. É decir, a 4,6, né?
Quando M vezes L igual a 4.6, a tangente hiperbólica de 4.6 é igual, praticamente igual a 1. Então podemos considerar que uma aleta cujo comprimento seja 1 dividido 4.6 vezes M, essa aleta é considerada uma aleta infinita. Então vamos fazer uma operação. Que acontece que se nós reduzimos esse valor de 4.6 para 2.65, é decir, a redução do comprimento da aleta para ml igual a 2.65, isso aí provoca uma queda de apenas 1% na transferência de calor, nas taxas de transferência de calor, 1%, e reduz o tamanho da aleta 40%. Então, certamente, nós vamos a querer uma aleta com 40% maior e só aumentar a taxa de transferência de calor 1%. Então, é mais útil utilizar para essa condição um ml igual a 2.65. Né? Então, o que vamos fazer? Vamos a considerar uma aleta com comprimento infinito e adiabático, né? Mesmo tempo, duas coisas. Quando L seja igual a 2.65 dividido M, né? Veja que esse valor 2.65 ele é independente de tipo de material, formato da aleta. Só é necessário que a aleta seja uniforme, né? Seção transversal constante, uniforme. Porque todas essas equações são para seção transversal uniforme, né? Até agora. Seção transversal, aletas de seção transversal não uniforme vão ser estudadas mais para frente. Até agora, todas são de seção transversal uniforme, né? Então, aplicando essa condição para o caso do cobre, né, que foi o que eu fiz, eu quero que vocês façam isso mesmo para os outros dois tipos de materiais, né? Aplicando essa mesma equação, vocês vão aplicar essa mesma equação, com esse valor 2.65 vezes a raiz do K, área de seção transversal, dividido H vezes P, para alumínio e aço inox. Então, aplicando essa equação para cobre e substituindo, vai dar que o L, onde vamos considerar que essa aleta tem um comprimento infinito, é igual a 0.19 metros. É assim, com o cálculo que nós fizemos anteriormente, o L, para considerar L, comprimento infinito era aproximadamente 300 milímetros. Então, nós vamos reduzir aproximadamente 40% desse comprimento, e aí, nesse ponto, estaríamos reduzindo as taxas de transferência de calor somente 1%. Então, para o caso do cobre, o L é considerado comprimento infinito para 0.19 metros. Bom, pessoal, e até aqui a aula de hoje. Deixei algumas coisas para vocês estar se exercitando, né, nesse tema aqui de aletas, né? Na próxima aula vamos a falar sobre eficiência e efetividade do uso das aletas, e também vamos a aprender a utilizar um método gráfico para a resolução de problemas desse tipo aqui de aletas, né? Então, na semana que vem, segunda-feira, vamos estar vendo esses temas ali. E continuamos com essa parte aqui de condução unidimensional, regime estacionário para superfície estendida. Até aqui a aula de hoje. Muito obrigado a todos.